Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavaji Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Nesta aula falaremos o capítulo 41 do canto 10, intitulado Krishna e Balarama entram em Mathura. Resumindo, este capítulo descreve como o Senhor Krishna entrou na cidade de Mathura, matou um tintureiro e abençoou um tecelão e um guirlandeiro chamado Sudama. Depois de mostrar sua forma de Vishnu a Akrura nas águas do Jamuna e de receber as preces de Akrura, o Senhor Krishna retirou aquela visão da mesma forma que um ator encerra sua apresentação. Akrura emergiu da água e, com grande espanto, aproximou-se do Senhor, que lhe perguntou se ele vira algo maravilhoso durante o banho. Akrura respondeu: quaisquer coisas maravilhosas que existam nos reinos aquático, terrestre ou celestial, todas têm sua existência dentro de vós. Então, quando alguém vos viu, nada mais resta a ver. Em seguida, Akrura começou outra vez a dirigir a quadriga. Krishna, Balarama e Akrura chegaram a Mathura no fim da tarde. Após reunir-se com Nanda Maharaj e os outros vaqueiros que tinham vindo na frente, Krishna pediu a Akrura que voltasse para casa, prometendo ir visitá-lo depois de ter matado Kamsa. Akrura despediu-se com tristeza do Senhor, foi ao rei Kamsa informar-lhe que Krishna e Balarama haviam chegado e depois dirigiu-se para sua casa. Krishna e Balarama levaram os vaqueirinhos para conhecer a esplêndida cidade. Enquanto todos entravam em Mathura, as mulheres da cidade saíram ansiosas de suas casas para ver Krishna. Elas tinham ouvido falar dele muitas vezes e há muito tinham desenvolvido profunda atração por ele. Mas, agora que o ouviam de verdade, elas estavam dominadas pela felicidade e toda a sua aflição decorrente da ausência dele esvaiu-se. Krishna e Balarama então depararam com o perverso tintureiro de Kamsa. Krishna pediu-lhe algumas das primorosas roupas que ele levava, mas este negou e até repreendeu os dois senhores. Krishna ficou muito zangado com isto e com as pontas de seus dedos decapitou o homem. Os ajudantes do tintureiro, vendo seu fim prematuro, largaram ali mesmo seus fardos de roupas e correram para todos os lados. Krishna e Balarama então pegaram algumas das roupas de que mais gostaram. Depois um tecelão aproximou-se dos dois senhores e adornou-os de forma conveniente, recebendo de Krishna por este serviço opulência nesta vida e liberação na próxima. Krishna e Balarama então foram à casa do guirlandeiro Sudama. Sudama ofereceu-lhe suas completas reverências, adorou-os, banhando-lhes os pés e oferecendo-lhes artigos tais como árgia e pasta de sândalo, e cantou preces em honra deles. Ornou-os
em seguida com guirlandas de flores fragrantes, e satisfeitos, os senhores ofereceram-lhe quaisquer bênçãos que ele desejasse, e então continuaram. Então, terminando aqui o resumo, vamos iniciar, o verso 1. Shukadeva Goswami disse: enquanto a Krura ainda oferecia orações, o Supremo Senhor Krishna retirou a forma que ele revelara na água, do mesmo modo que um ator encerra sua apresentação. Quando viu desaparecer a visão, a Krura saiu da água e bem depressa terminou seus vários deveres ritualísticos. Então, espantado, voltou à quadriga. O Senhor Krishna perguntou a Krura: viste algo maravilhoso na terra, no céu ou na água? Por tua aparência, suspeitamos que sim. Sri Akrura disse: quaisquer coisas maravilhosas que a terra, o céu ou a água contenham, todas existem em vós, já que abranges tudo. Ao ver-vos, que é que já não vi? E agora que vos vejo, ó Suprema Verdade Absoluta, em quem reside tudo o que há de admirável na terra, no céu e na água, que coisas surpreendentes poderia eu ver neste mundo? Tendo dito estas palavras, Akrura, o filho de Gandhini, pôs-se a dirigir a quadriga. No fim do dia, ele chegou a Mathura com o Senhor Balarama e o Senhor Krishna. Por onde passavam na estrada, ó rei, as pessoas da aldeia, com grande prazer, adiantavam-se para olhar os dois filhos de Vasudeva. De fato, os aldeãos não conseguiam desviar os olhos deles. Nanda Maharaja e os outros residentes de Vrindavana, tendo chegado a Mathura antes da quadriga, pararam num jardim nos arredores da cidade para aguardar Krishna e Balarama. Depois de se reunir Ananda e os outros, o Supremo Senhor Krishna, o controlador do universo, tomou a mão do humilde Akrura em sua própria e, sorrindo, falou o seguinte: pega a quadriga e entra na cidade antes de nós. Depois vai para casa. Após descansarmos aqui um pouco, iremos ver a cidade. Sri Akrura disse: ó mestre, sem vós dois não entrarei em Mathura. Sou vosso devoto, ó Senhor, logo não é justo que me abandoneis, pois sois sempre afetuoso com vossos devotos. Vinde, vamos para minha casa com vosso irmão mais velho, os vaqueiros e vossos companheiros, ó melhor dos amigos, ó Senhor transcendental, por favor, agraciai desse modo minha casa e seu dono. Não passo de um pai de família comum, apegado a sacrifícios ritualísticos. Então, por favor, purificai meu lar com a poeira de vossos pés de lótus. Por este ato de purificação, meus antepassados, os fogos de sacrifício e os semideuses, todos ficarão satisfeitos. Por banhar vossos pés, o enaltecido Bali Maharaj alcançou não só fama gloriosa e poder inigualável, mas também o destino final dos devotos puros. A água do rio Ganges purificou os 3 mundos, tendo-se tornado transcendental por banhar vossos pés. O Senhor Shiva aceitou aquela água sobre sua cabeça, e por graça daquela água, os filhos do rei Sagara alcançaram o céu. Ó Senhor dos senhores, Mestre do universo, ó vós cujas glórias é muito piedoso ouvir e cantar,
ó melhor dos iados, ó vós cuja fama é narrada em excelente poesia, ó Supremo Senhor Narayana, ofereço-vos minhas reverências. Então, Krishna, o Senhor Supremo, disse: irei à tua casa com meu irmão mais velho, mas antes devo satisfazer meus amigos e bem-querentes, matando o inimigo do clã dos Yados. Shukadeva Goswami disse: tendo o Senhor falado assim com ele, Akrura entrou na cidade com o coração pesaroso. Ele informou o rei Kamsa do sucesso de sua missão e então foi para casa. O Senhor Krishna desejava ver Mathura. Então, no fim da tarde, ele levou consigo o Senhor Balarama e os vaqueirinhos e entrou na cidade. O Senhor viu Mathura com seus altos portões e entradas domiciliares feitos de cristal, seus imensos arcos e portais de ouro, seus celeiros e outros depósitos feitos de cobre e bronze, e seus fossos inexpugnáveis. Embelezando a cidade, havia aprazíveis jardins e parques. As principais encruzilhadas eram enfeitadas de ouro e havia mansões com jardins de recreio particulares, junto com grêmios e muitos outros edifícios. Mathura ressoava com os gritos de pavões e pombos de estimação, que se sentavam nas pequenas aberturas das treliças das janelas e nos assoalhos incrustados de pedras preciosas, e também nas varandas sustentadas por colunas e nos caibros ornados na frente das casas. Estas varandas e caibros eram adornados com pedras vaidura, diamantes, quartzos de cristal, safiras, corais, pérolas e esmeraldas. Todas as avenidas reais e ruas comerciais, bem como as travessas e quintais, estavam borrifadas de água e guirlanda de flores, brotos recém-crescidos, cereais torrados e arroz tinham sido espalhadas por toda a parte. Enfeitando os portais das casas, havia potes belamente decorados, cheios de água, que eram enfeitados com folhas de manga, untados com iogurte e pasta de sândalo, e rodeados de pétalas de flores e fitas. Junto aos potes havia bandeiras, fileiras de lamparinas, buquês de flores, troncos de bananeiras e nogueiras de Betel. As mulheres de Mathura reuniram-se apressadamente e adiantaram-se para ver os dois filhos de Vasudeva, enquanto eles entravam na cidade pela estrada real, rodeados por seus amigos vaqueirinhos. Algumas das mulheres, meu querido rei, subiram com muita avidez aos terraços de suas casas para vê-los. Algumas das senhoras puseram suas roupas e ornamentos de frente para trás. Outras esqueceram um de seus brincos ou enfeites de tornozelo, e outras aplicaram maquiagem apenas num dos olhos. Algumas mulheres que estavam comendo abandonaram a refeição. Outras saíram sem acabar seus banhos ou massagens. Ainda outras que dormiam, ao ouvirem o tumulto, levantaram-se na mesma hora. E mães que amamentavam seus bebês simplesmente puseram-nos de lado. O Senhor de olhos de lótus, sorrindo enquanto recordava seus ousados passatempos,
cativou a mente daquelas senhoras com seus olhares. Ele andava com o passo de um majestoso elefante no cio, criando um festival para os olhos delas com seu corpo transcendental, que é a fonte de prazer para a divina deusa da fortuna. As senhoras de Mathura haviam ouvido sobre Krishna repetidas vezes, e por isso, logo que o viram, seus corações se derreteram. Elas se sentiam honradas por ele derramar sobre elas o néctar de seus olhares e largos sorrisos, colocando em seus corações, através de seus olhos, elas abraçaram ao Senhor a personificação de todo o êxtase, e enquanto seus pelos se arrepiavam, ó subjugador dos inimigos, esqueceram a ilimitada aflição causada por sua ausência. Com seus rostos de lótus florescendo de afeição, as senhoras que haviam subido aos terraços das mansões lançavam chuvas de flores sobre o Senhor Balarama e o Senhor Krishna. Postados ao longo do caminho, brahmanas honravam os dois senhores com presentes de iogurte, cevada integral, potes cheios d'água, guirlandas, substâncias perfumadas como pasta de sândalo e outros artigos de adoração. As mulheres de Mathura exclamaram: "Oh, que severas austeridades as gopis devem ter praticado para conseguir ver regularmente Krishna e Balarama, que são a maior fonte de prazer para toda a humanidade." Vendo aproximar-se um lavador de roupas, com alguns trajes que estivera tingindo, Krishna pediu-lhe as roupas lavadas mais finas que ele tinha. O Senhor Krishna disse: "Por favor, dá roupas convenientes para nós dois, que com certeza as merecemos. Se fizeres esta caridade, sem dúvida receberás o maior benefício." Solicitado assim pelo Senhor Supremo, que é perfeitamente completo em todos os aspectos, aquele arrogante servidor do rei ficou irado e respondeu com insultos. O lavador de roupas disse: "Seus meninos descarados, estáis acostumados a perambular por montanhas e florestas e ainda ousaríeis vestir roupas desta categoria? Sabeis que é propriedade do rei o que está pedindo. Tolos, saia já daqui, não mendigueis assim se quereis continuar vivos. Quando alguém é atrevido demais, os homens do rei prendem-no, matam-no e tomam todos os seus bens." Enquanto o lavador de roupas falava com essa insolência, o filho de Devaki, Krishna, ficou irado, e então apenas com as pontas dos dedos decapitou o homem. Todos os empregados do lavador de roupa largaram seus fardos de roupas e fugiram estrada abaixo, dispersando-se em todas as direções. O Senhor Krishna então pegou as roupas. Krishna vestiu um conjunto de roupas que lhe agradou de modo especial, e o mesmo fez Balarama. Krishna então distribuiu os trajes restantes entre os vaqueirinhos, deixando alguns espalhados no chão. Logo em seguida, adiantou-se um tecelão e, sentindo afeição pelos senhores, adornou seus trajes com belos enfeites de tecido de várias cores. Krishna e Balarama pareciam resplandecentes,
cada um com seu traje incomparável e maravilhosamente ornamentado. Eles assemelhavam-se a um par de jovens elefantes, um branco e outro preto, enfeitados para uma ocasião festiva. Satisfeito com o tecelão, o Supremo Senhor Krishna abençoou-o com a dádiva de que, após a morte, ele conseguiria a liberação, em que se tem forma semelhante à do Senhor, e que, enquanto vivesse neste mundo, desfrutaria de suprema opulência, força física, influência, memória e vigor sensorial. Os dois senhores foram então à casa do guirlandeiro Sudama. Ao vê-los, Sudama levantou-se de imediato e depois prostrou-se, colocando a cabeça no chão. Depois de lhes oferecer assentos e lavar seus pés, Sudama adorou-os e a seus companheiros com árgia, guirlandas, pã, pasta de sândalo e outros presentes. Sudama disse: Ó Senhor, meu nascimento agora está santificado e minha família livre de contaminação. Agora que vós dois viestes aqui, meus antepassados, os semideuses e os grandes sábios, com certeza estão todos satisfeitos comigo. Vós dois, senhores, sois a causa última de todo este universo. Para dar amparo e prosperidade a este reino, descendestes com vossas expansões plenárias. Por serdes vós os amigos bem-querentes e a alma suprema de todo o universo, vedes a todos com visão imparcial. Portanto, embora correspondais à adoração amorosa de vossos devotos, permaneceis sempre igualmente dispostos para com todos os seres vivos. Por favor, ordenai a mim, vosso servo, que faça o que quiserdes. Estar ocupado por vós em algum serviço é de certo uma grande bênção para qualquer pessoa. Então, Shukadeva Goswami continuou: Ó melhor dos reis, tendo falado estas palavras, Sudama pôde compreender o que Krishna e Balarama queriam. Então, com grande prazer, ele presenteou-os com guirlandas de flores frescas e perfumadas. Belamente adornados com essas guirlandas, Krishna e Balarama sentiram extremo prazer, e o mesmo se passou com seus companheiros. Os dois senhores, então, ofereceram ao rendido Sudama, que estava prostrado diante deles, quaisquer bênçãos que desejava. Sudama escolheu devoção inabalável a Krishna, a alma suprema de toda a existência, amizade com seus devotos e compaixão transcendental por todos os seres vivos. O Senhor Krishna não só concedeu essas bênçãos a Sudama, mas também deu-lhe força, longa vida, fama, beleza e prosperidade sempre crescente para a sua família. Então Krishna e seu irmão mais velho se despediram. E assim terminamos esse capítulo 41. E nesse capítulo vemos, né, a entrada triunfante de Krishna em Mathura, onde, sob o olhar das gopis, né, que ouviram falar muito dele, né, então elas cultivavam também essa devoção por Krishna e depois em suas orações elas tentavam entender a bênção que as gopis tinham, né, de estar sempre associadas com ele em Vrindavana.
quando elas contemplaram a forma de Krishna, né? Se você realmente está buscando na sua vida espiritual, está meditando na forma de Krishna, quando ele aparece pessoalmente, você tem uma realização máxima desse ser, né, que você está contemplando, admirando ou estudando na sua vida. Então, devemos manter sempre a nossa consciência meditando em Deus. E aqui também vemos a devoção de Akrura, que ele revela a Kamsa, que os filhos de Vasudeva tinham chegado, né, em Mathura. E notamos 3 episódios aqui bem interessantes, em que Krishna, né, é o Senhor Supremo de tudo, proprietário de todas as coisas. E por isso devemos oferecer, né, não só a nossa vida, mas tudo que temos para a satisfação de Krishna. E num dos exemplos aqui, vimos que um comerciante, né, quando Krishna pediu para ele as roupas, né, ele simplesmente negou e Krishna ficou muito irado. Então, nessa situação, Krishna foi e decapitou essa pessoa arrogante que pensou, né, que tudo pertencia ao rei, né, enquanto Deus estava ali diante dele, sim, completamente diante dele. Então isso acontece, né? Às vezes, mesmo quando Krishna pode aparecer às vezes na frente de uma pessoa, mas ela é totalmente orgulhosa e voltada para o sistema materialista, então não vai ter nenhum efeito. E esse decapitar a cabeça da pessoa simplesmente mostra que uma pessoa que não está rendida a Krishna, que não está oferecendo serviço, amor e tudo que é seu para Krishna, essa pessoa vai ser decapitada pela morte, né? No caso ali, Krishna era a morte personificada e resolveu o assunto imediatamente. Quem nega as coisas da vida material para Deus ou dedicar o seu tempo, a sua vida a compreender Deus, ele simplesmente pode ser decapitado a qualquer momento pelas mãos da morte e ter esse insucesso da vida, né? Já o outro, Tecelão, quando Krishna apareceu, ele quis se agradou, né, dos meninos Krishna e Balarama e os enfeitou magnificamente, e isso foi assim incrível. E Krishna deu-lhe então a possibilidade de, depois da morte, ter uma forma igual a dele no mundo espiritual, e também lhe deu assim toda a opulência material, simplesmente porque a pessoa se agradou de Krishna e ofereceu para ele, presenteou-o, né, com aquilo que ele fazia com mais carinho. Dessa forma, né, esses passatempos aqui estão informando isso, né? Uma pessoa sempre deve tentar de alguma forma agradar Deus dentro de seu talento, para que possa se capacitar a ter uma forma espiritual. E também Krishna ele retribui, né, com muita opulência material. Então aquele Tecelão era uma pessoa simples, mas depois desse episódio, e como ele fez isso sem interesse, simplesmente ofereceu aquilo que ele fazia de mais, né, importante na vida dele, e ofereceu para Krishna, assim, se agradou, sem, né, querer recompensa por isso, mas Krishna se agradou, né, e deu toda a opulência para ele. E o terceiro caso é quando eles vão na casa desse Sudama, né, desse guirlandeiro. Imagina, o próprio Deus foi pessoalmente na casa dele sem ele nem pedir nada, porque, né, com certeza era um devoto avançado de Deus, e ao ver Deus ele reconheceu que era, né, quem era Krishna e Balarama, e imediatamente se prostrou aos pés de lótus dos dois senhores, mostrando que quando o devoto já está mais avançado e já está nesse aspecto de reverencial, né, ele apenas está interessado em adorar a Deus. E aí, quando Krishna recebeu, né, as guirlandas dele, o serviço dele, assim, que aí já é feito em doação completa, né, a Deus, assim, a pessoa está completamente rendida.
Aí Krishna falou para Sudama, né? Olha, eu vou te dar todas as bênçãos que você quer. Então, como um devoto avançado, Sudama apenas pediu, né, devoção inabalável a Krishna. Pediu para viver em amizade com seus devotos, né, em boa associação espiritual, e para desenvolver em seu coração essa compaixão, esse amor, né, carinhoso, transcendental por todos os seres vivos, mostrando aqui como realmente, quais são as maiores bênçãos da existência. É quando você nunca cai do seu serviço devocional, quando sua devoção nunca é abalada. Essa é a maior bênção que Krishna pode dar de dentro do seu coração, porque aí você não cai na ilusão, né? O mundo material não afasta a sua inteligência da meta espiritual. Você começa a entender que aqui nesse mundo nada é importante, né? O importante é só ter consciência espiritual e trabalhar com muita vontade, né, nesse mundo para manter a mente fixa em Deus. E isso aí só é possível quando Deus nos abençoa de dentro do coração e através da sua misericórdia Ele mantém essa relação íntima com seu devoto, em que Krishna observa que há realmente essa avidez, né, esse desejo intenso de estar conectado com Ele, seja nesse mundo material ou no mundo espiritual. Então, Krishna não só deu essas bênçãos que Sudama deu, mas por acréscimo, né, como a gente diz, né, os acréscimos vieram como força, longa vida, fama, beleza e prosperidade sempre crescente para sua família. Então, essas bênçãos secundárias relacionadas à vida material são somente, né, complementos para aqueles que realmente estão se devotando a Deus sem nenhum interesse, sem nenhuma vontade de barganhar com Deus coisas materiais para estar fixado em sua devoção. Então tem esses exemplos aqui nesses capítulos aqui, né? E juntamente, né, incluindo esses 3 aspectos que eu falei de pessoas que se devotam a Krishna ou rejeitam a Krishna, também observamos nas mulheres de Mathura, né? Que aí já é uma devoção assim bem completa, porque aí elas já viviam pensando em Krishna sempre, e ao verem Krishna assim já sentiram aquele êxtase de amor a Deus, até mesmo, né, comparando assim o amor delas com o das gopis, né? Na verdade, nessa intenção de alcançar o nível máximo de amor como as gopis tinham com Krishna. Porque a ideia é que elas queriam, no fundo, estar vivendo com Krishna em Vrindavana, tendo esse contato direto que as gopis tinham. É essa a devoção que devemos cultivar em nosso coração, né? De ir para o mundo espiritual e querer ficar com o Senhor Supremo, que é a vida da nossa vida, a alma da nossa alma, a felicidade, né, a fonte da felicidade que almejamos nessa união transcendental. E tendo realizado Krishna como Deus, naturalmente qualquer espírito vai almejar estar na presença dele. E aí, dependendo da nossa devoção, Krishna pode eventualmente manifestar uma aparição, né? Assim como fez com Akrura, que se manifestou na forma de Garbhodakasha e Vishnu, ele também apareceu pessoalmente para todo mundo, para as gopis, para as mulheres de Mathura que estavam pensando nele, para uma pessoa que tinha uma natureza demoníaca, apareceu para uma pessoa que só de vê-lo assim se agraciou por ele, né? Não tinha uma relação devocional. Depois também para Sudama, que era um devoto. E aí mostra as diferentes características, né, das pessoas em relação a ele. Então esse capítulo tem essa natureza de compreensão. Ao lermos de novo, vamos com
meditar nesse sentimento, né, de tudo que foi falado aqui. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são Sri Sri Radha Krishna Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna, a Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribo.